Boa tarde, bem-vindos ao Falando Com. Hoje temos a oportunidade de mergulhar no universo literário de João Paulo Pombo, autor do integrante O Regresso de João Pastor. Com uma narrativa que combina reflexões existenciais, memórias e redescobertas, Pombo convida-nos a refletir sobre os passos que damos na vida e as decisões que moldam o nosso caminho. Nesta conversa vamos explorar as inspirações por trás da criação do pseudónimo João Pastor, a construção dos personagens complexos e as mensagens profundas que o autor transmite através da sua obra. Prepare-se para uma jornada literária repleta de introspeção e perspectivas únicas. Ora, muito bem-vindo, João Paulo Pombo. Então, o que é que nos apresenta aqui? Este livro consiste no quê? O que há aqui por trás desta história? Este livro posso dizer que é constituído por 4 partes distintas, começando pela primeira, que se intitula Só Podemos Ser Inimigos. É dividida em 3 partes. A primeira fala, no fundo, do início, da base deste conto. Tem a ver com a perca de memória. Tem a ver também com um acontecimento real, um acontecimento relacionado com um princípio de AVC que me ocorreu. E foi a partir daí que a história se iniciou, ou seja, a memória vai-se perdendo com os anos, é inevitável. E uma das coisas que me levou a escrever este conto, esta narrativa, foi exatamente todos nós refletirmos que, com o passar do tempo, com o passar dos anos, aquilo que nos recordamos, normalmente, pelo menos pelo meu caso, é mais das coisas que aconteceram há mais tempo e vou perdendo da memória mais recente. É isso que eu quero que também todos vós possam, de alguma forma, refletir. Mas antes deste livro, e já lá vamos espreitar mais um pouco do que é que se pode encontrar neste livro, já tinha outro que saiu em 2020. Sim, o primeiro foi intitulado Estilhaços, Estes Loucos Dias da Vida. Foi editado exatamente no inverno do Covid, em dezembro de 2020. Era um livro que reunia grande parte das coisas que eu tinha escrito até aí. Digamos que comecei a escrever aos 10 anos de idade. Ironicamente, a primeira coisa que escrevi com 10 anos de idade intitulava-se A História da Minha Vida. Portanto, refletia, com aquela idade, não refletia grande coisa. Contava as minhas relações familiares, os amigos, os primeiros encantos amorosos, digamos assim. Foi a minha primeira produção. Mais tarde comecei a escrever poesia, logo ali no início da adolescência, e durante muitos anos só escrevi poesia. Só praticamente com a entrada da idade adulta, e um pouco após adquirir mais experiência de vida, comecei então a escrever prosa. Para mim a prosa foi sempre muito mais difícil de escrever, especialmente por causa dos diálogos. Eu acho que uma das partes mais difíceis da escrita é escrever diálogos. Toda a vida trabalhei na rádio, e o diálogo, só tinha diálogos nas entrevistas. Portanto, a escrita é um pouco como a rádio, é um ato a sós, não é? E os contos que na altura escrevi tinham relacionados com o Alentejo. Ironicamente, hoje em dia são realidade, como é o caso da chegada das águas a Mourão. Portanto, um dos contos era exatamente O Último a Rir, que falava de um velhote que tinha lá o seu monte e de repente deixou de ter monte e passou a ter água. Refletia esse conto também sobre a própria transladação da Aldeia da Luz, de um lado para o outro. Portanto, as águas chegaram ao Alentejo e hoje é aquela maravilha que todos conhecem na zona de Monsaraz e de Mourão. Portanto, falou aí de uma outra paixão, a rádio, porque sim. sempre esteve na rádio. Aliás, os nossos ouvintes certamente que conhecem João Paulo Pombo também desta área, porque faz aqui programas e também tem a sua crónica com música.
Ah, é assim, eu faço vai fazer agora a rádio 39 anos, exatamente os 39 anos que eu faço de rádio. Inclusive nos 3 anos em que não estive cá em Évora, foi os únicos anos em que não fiz programas na Rádio Diana, continuei a fazer rádio no Rádio Clube de Angra do Heroísmo. Ah, portanto, acho que essa ligação à rádio continua ainda hoje, continuo com 2 programas, com o Pombo Rock e com o Raízes. As crónicas da música já não as faço há uns meses. Após 400 e tal capítulos, achei que dei a vez a outro. Portanto, a rádio, esse bichinho da rádio ficou sempre e junto à paixão também do escrever estes livros. Aqui sai o segundo e hoje venho-nos falar então deste segundo livro. Como é que foi fazer um novo livro passados estes anos? Quanto tempo demorou para escrever este livro? Como é que foi esse processo? Como disse há bocado, o primeiro conto teve a ver com uma experiência pessoal que me levou a escrever. Os outros dois prosas já são trabalhos que já tinha escrito há uns anos. Mas se calhar começo por falar sobre o primeiro, que é o tal de Só Podemos Ser Inimigos. Foi escrito ainda em 2024. E traz uma história sobre existências e experiências de vidas nem sempre paralelas, mas que podem ter desfechos um pouco semelhantes. O que é que acontece neste livro? O livro inicia-se quando eu tenho aquela perca de memória e vou de urgência para o hospital. Eu, neste caso aqui, o pseudónimo João Pastor, e encontro-me no hospital sem ter nada que justifique lá estar. No entanto, foi o acontecimento da perca de sentidos, de querer falar e não conseguir falar, não consegui alinhar uma frase e levou-me a ir para o hospital e acabei por... Pronto, acabou por ser mais o medo, mais o susto, porque não teve grandes repercussões a níveis físicos. Mas levou-me a pensar nessa falta de repente, a gente querer falar e não nos conseguimos expressar. E a partir daí também comecei a sentir, de alguma forma, aquilo deu um bocadinho cá na cabeça e comecei a ter faltas de memória. Havia coisas que eu queria me lembrar que tinham acontecido há 2, 3 dias e não me conseguia recordar das coisas. Pronto, a nível físico comecei também depois, posteriormente, a fazer os tratamentos necessários para colmatar essas pausas na memória. E é este encontro ou esta falta da memória que me leva a começar é a base deste texto. Neste texto encontra-se também outra personagem que é o Serafim. Quem é o Serafim? O Serafim era o meu maior inimigo de infância. Na passagem da infância para a adolescência, na altura ainda da escola primária, e eu andei aqui na escola primária do Chafariz de El Rei, mas morava ao lado da escola primária do Barro da Câmara, que era feminina. E naquele tempo não era nada como é hoje. A escola não tinha cá campos de jogos, coisa nenhuma. Tinha uns montes de terra de um lado, outros do outro. E imagina o que eram autênticas batalhas campais de pedrada. Pronto, eu morava no chamado bairro dos ricos e o Serafim no bairro da Câmara, no bairro dos pobres. E havia uma grande rivalidade entre havia lutas mesmo, eram autênticas guerras campais. E isso é engraçado porque Imagino depois, com muitas pedras. Sim, era pedras, era o tempo das fisgadas. E no hospital eu estou sozinho no quarto e de repente surge uma nova pessoa que vai para o quarto e acabo por reparar quem é que havia de ser, quem eu menos queria encontrar ali. Portanto, é a memória também que vem, a memória antiga, a tal memória antiga, e a memória presente que se está a esvair. Neste confronto entre a memória que se presente e a memória antiga, acabamos por nos ajudar de alguma forma um ao outro, porque havia uma coisa que eu tinha feito em tempos gravações em cassete com as coisas mais importantes que me tinham acontecido ao longo dos anos. E isso foi exatamente a ferramenta que eu precisei para reavivar essas memórias. E combinei com ele, trouxeram essas cassetes lá de casa e todos os dias ouvíamos uma cassete
para reavivar. E essa cassete acaba por ser cada cassete é um tema e é uma página ou 2 páginas do livro. E essa é a segunda parte do livro que fala das gravações. Nas gravações que fala, por exemplo, de almoços em família, de ir uma ida ao barbeiro, ao dentista, ao teatro, à tourada, ao futebol, as modas, as missas, os pedintes, a política. Pode dizer-se que as cassetes, nessa altura, foram os comprimidos certos, não é? Os comprimidos para que a memória não se esvavisse totalmente. E o tratamento porque depois no hospital ninguém sabia porque é que tinha acontecido aquilo ou não. Não, era uma coisa temporária. Já a relação ao Serafim era diferente. O Serafim tinha tido uma experiência muito traumática na infância, que é um pouco ficção, não é? Eu não quero dizer onde é que é a ficção, onde é que é a realidade, isso fica para quando lerem o livro. Mas pronto, havia aqui uma parte que aparece no livro, ele não conseguia falar nem conseguia andar. Portanto, ele não conseguia falar e eu não me lembrava das coisas. E os dois estávamos no mesmo local, os dois a nível sentimental não tínhamos ninguém, e mais tarde vai acontecer 2 acontecimentos também durante o livro, do qual eu não quero agora acrescentar mais nada. Claro, fica para as pessoas. A terceira parte, os chamados enlaces. Em relação a esta primeira história, o que me sugere dizer é o que é que vai acontecer depois, é aguardar para ler. Exatamente, as pessoas têm que ler este livro, que já se viu que tem aqui muita história e também para perceber um pouco do que é que se passou então também com as personagens. E pergunto aqui uma curiosidade, o porquê de João Pastor? O João Pastor foi o meu único pseudónimo, porque depois, como eu disse há pouco, daquela história da minha vida, escrevi durante alguns anos para os jornais da Terra, para o Diário do Sul, para o Notícias de Évora, para o Jornal de Évora, e era o pseudónimo que eu usava, e normalmente, ou quase sempre, era poesia. E continuou aqui neste livro? Continua, porque a última parte do livro é exatamente dedicada, não na íntegra, mas à poesia. E que mensagem principal é que espera, há pouco falou um pouco disso, mas que mensagem principal é que espera que os leitores retirem deste livro? A mensagem principal é que devemos sempre viver o presente a 200 a hora. Eu acho que a vida é feita de cada dia, e cada dia tem que ser vivido como se fosse o último dia. E por isso é tirar o máximo da vida, porque a vida é o instante. De repente está tudo bem, logo a seguir está tudo mal e não sabemos se vamos ter amanhã. E é esse confronto entre o estarmos bem e não sabemos se vamos morrer de um momento para o outro, que nos faz, que eu acho que devemos aproveitar. E muitas vezes somos, eu sou tão infeliz, mas se a gente for ver qual é a razão que diz que é infeliz, aquilo não é nada quando verdadeiras infelicidades acontecem a outras pessoas. Daí que temos que viver ao máximo. Eu costumo dizer, e às vezes diz muito que é viver a cada minuto. Eu costumo dizer viver cada segundo, porque o segundo é muito importante. Exatamente. Não é? Aqui já tem estes 2 livros, qual a diferença, as principais diferenças destes 2 livros, para os nossos ouvintes também ficarem a perceber um pouco o que é que houve aqui entre estes 2 livros, o que é que pode destacar aqui de diferente? A diferença em relação ao primeiro é que o primeiro fala muito. Eu durante praticamente 30 anos ou mais da minha vida vivi sempre em Évora. E de repente fui viver para Lisboa, por motivos amorosos, e ainda hoje vivo em Lisboa e pronto, e não estou arrependido desses passos que dei. Pelo menos 30 ou 40 páginas do primeiro livro focam exatamente o que é viver na capital, que, como devem calcular, é o oposto de viver em Évora, porque ali não há tempo, há pressa.
à pressa. Nós chegamos lá e mesmo que a gente queira continuar com o nosso ritmo natural, isso é impossível. Temos que entrar na turbulência de viver, daquela pressa, de vamos a andar, leva-se encontrões, se vais numa escada rolante tens que ir do lado direito, se vais do lado esquerdo, espera aí, não podes ir daí. E, e é totalmente diferente, é um universo e uma vivência diária. Depois acabamos por nos habituar. Eu demorei, mas hoje em dia estou inserido nos dois lados, não é? Já não me faz impressão nenhuma, já consegui só andar de metro e mudar de linha de um lado para o outro. Ao princípio isso tudo me fazia confusão. Se for andar de carro dentro da cidade já me é mais difícil de fixar aqueles itinerários. Sei alguns são aqueles que faço mais vezes, mas se for fora disso já é um grande problema. Venha ao Uber. Portanto, aqui o amor a falar mais alto e a levar então João Paulo Pombo para Lisboa. Mas mantendo o bicho da rádio e da escrita. Mantendo aqui sempre o bicho da rádio e da escrita, mais duas paixões, pode-se dizer assim, exatamente. Não é? Como é que a escrita, e já falou aí um pouco da sua história de vida, com esse momento aí da perda de memória que o assustou, não é? Sim, claro. Porque assusta a todos o perder. Nós, por vezes, temos aqueles... Não me lembro o que é que eu ia dizer e já ficamos assustados, não é? Sim. Quanto mais assim, sem saber o que é que se está a passar. Eu só em complemento daquilo que está a referir. Eu falei que tudo isto começou com o tal princípio do AVC. Mas quando comecei efetivamente a escrever foi quando, 7 meses depois, vou de novo de urgência para o hospital. E tenho um acontecimento, depois de vir de férias de um país estrangeiro, vou a um concerto do Jamie Cullum e 2 dias depois sou internado no hospital com uma trombose no intestino, uma coisa que nunca imaginei. Tinha uma dor na barriga, toda a vida joguei, tinha uma úlcera do duodenal, agora há pouco tempo vim a saber que afinal não tinha úlcera nenhuma e supostamente a tinha desde os 7 anos de idade, quando nem havia tratamento, mas na altura também não se faziam ecografias nem nada disso, não é? E neste meu internamento no hospital, a mim mais ou menos me levam, não me querem dizer diretamente, mas a minha esposa acabam por dizer que para não ter nenhuma esperança, porque era uma questão de 1 ou 2 dias. 2 dias depois vou para os cuidados intensivos e supostamente estávamos lá 4, faleceram 3. Portanto, imagina. O que é que eu fiz durante esse tempo todo? Andava a ler um livro do Ken Follett e continuei a ler e saía dali. Portanto, eu nunca acabei por não me render a nada daquilo e foi aí que a tal perca de memória, essas coisas todas vieram ao de cima, porque eu tinha que, de alguma forma, deixar um testemunho de mim próprio para os outros, porque podia ser os últimos dias que cá estava. E isso, quando saí de lá, a primeira coisa, este primeiro Só Podemos Ser Inimigos veio todo nessa sequência, foi escrito em cerca de 10, 12 dias. E tenho que lhe perguntar isto, porque esta história é realmente... mas como é que é? Vai-se para o hospital e depois fica-se a saber que possivelmente são os últimos dias que temos. Como é que foi? E já percebi que se focou muito na leitura, lá está, também sim. Talvez para abstrair também um pouco e sair um pouco claro, dali, claro. Não é? Como é que foi esse tempo? Esse tempo foi tentar não pensar muito, não é? O facto de estar a ler, para mim, pelo menos para conseguir ler alguma coisa, tem que sair do sítio onde estou. Tem que me abstrair do espaço em redor e era o melhor tratamento para mim era abstrair-me daquilo tudo. Só a minha parte da leitura, e tinha uma televisão, pronto, era focar nesse lado e abstrair-me do resto dos tratamentos, dos cheiros, de todo aquele ambiente, não é? De ter que fechar a luz para dormir quando não tinha sono nenhum, nem sabia se queria dormir, não sabia se ia morrer durante a noite. Pronto, a perspectiva de futuro era quase nenhuma e nunca me quis render a isso. Tanto que no primeiro dia ainda tive de tomar banho na cama, no segundo dia, desculpa, eu vou à casa de banho. E foram levaram-me coisas, está bem, estou bem, aqui é que estou bem. Agora ali a preparar para morrer não estou. Não estava preparado.
E tanto que não se rendeu, que hoje está aqui à minha frente, e ainda bem, com um novo livro. E se na primeira eu disse que o comprimido foi as cassetes, aqui no segundo a leitura talvez tenha Sim, sim, sido, não é? exatamente. O medicamento-chave para recuperar e estar aqui de saúde à minha frente, e ainda E é bem. isso que eu também proponho para as outras pessoas, que há muita gente que não lê. Não lê porque dá muito trabalho ler, não lê porque hoje em dia lê-se no telemóvel, é quase tudo. Não se vai comprar um livro. Quando se vai comprar um livro, muitas vezes é pelo nome do livro, ou se a capa é muito bonito ou não. Não há essa necessidade, as pessoas não leem por prazer, deixaram de ler. E quando se lê um livro em que praticamente cada página é uma história diferente, talvez para isso seja mais fácil. E já no meu outro livro eu tive essa intenção de escrever coisas pequenas, para que o tempo da pessoa se focar também não tivesse que ser muito grande. Porque ler histórias muito grandes, muitas páginas, normalmente as pessoas desistem logo. Ou lhes interessa ao princípio, ou depois põem logo de lado. Perdeu-se muito o hábito, lá está, de ir e comprar um livro, tal como os CDs, não é? Exatamente. Ir e comprar um CD. Exatamente, o CD é a mesma coisa. Para que é que eu vou comprar o CD se tenho o Spotify? Ok, mas o Spotify dita às pessoas o que é que querem ouvir, e nem sequer lhes permite tirar as músicas para ouvir noutro formato, fazerem cópias ou qualquer coisa. Portanto, e aquele ato, por exemplo, o vinil voltou a estar em moda. Porquê? Porque o vinil é mais que música, é uma obra de arte também, porque tem a capa, tem a letra, tem aquele ato único de que é pegar na rodela de vinil, pôr no prato, pôr a agulha, e o som é diferente. Essas coisas que... Eu só agora é que, lá está, por ter voltado o vinil, só agora é que me estou a perceber dessa magia, não é? Sim, Porque voltou a estar em moda, e certamente. E o som também é diferente. o som é totalmente... Não é? O baixo e a bateria é totalmente diferente. E outro hábito que se perdeu, que quem comprava um disco normalmente dava muita importância às letras e acabava por se aprender inglês, porque a gente queria perceber o que é que eles estavam a cantar. Eu, pelo menos, falo por mim, quis aprender inglês porque eu queria perceber, eu adorava aquela música, mas o que é que eles estavam para ali a dizer. A partir do momento que comecei a aprender inglês lendo as letras, fui acompanhando as histórias e a música tem outro sentido. Não faz sentido a gente estar a ouvir música folk norte-americana se não percebe nada do que é que eles estão a dizer. É como o rap. É a mesma coisa, vou ouvir o rap americano se não sei o que é que eles estão a dizer. Então, são os portugueses. E pergunto-lhe aqui também o que é que espera, quais as expectativas que tem em relação a este livro, o que é que espera que as pessoas lhe digam e... As expectativas em relação aos livros é sempre muito difícil, porque, antes de mais, costuma-se dizer que a gente tem 3 objetivos, que é plantar uma árvore, ter um filho e fazer um livro, não é? Eu já fiz 2. Plantar uma árvore ainda não fiz, também já tenho uma filha. Mas podemos agendar isso, podemos agendar para plantar uma árvore. Antes de mais, é a nossa satisfação pessoal de deixar de alguma forma um testemunho. Porque uma coisa é a gente ter lá muitos escritos em casa, estão ali, ok, são meus. Não, eu quero que com os livros, de alguma forma, estou a transmitir para as outras pessoas poderem ter acesso também às minhas criações. É o meu testemunho literário. Espero que gostem. Se não gostem, olha. E projetos futuros, tanto no que diz respeito ao tal bichinho da rádio, como nos livros, se há o objetivo de fazer então mais um livro. Eu praticamente, tirando as primeiras coisas que escrevi naquela passagem da adolescência para a idade adulta, praticamente está tudo editado. Não sei, projetos não sei, a nível de livro, não sei, depende do que surgir. Agora está a lançar este, e que já ficou aqui um pouco do que pode encontrar neste livro de João Paulo Pombo, mas para saber mais tem que ler e lá está, o folhear é completamente diferente
do que um ecrã. Claro, claro, claro. Até o sublinhar. Eu gosto muito de sublinhar Uhum. nos livros, apesar de haver pessoas que não gostam e de ficar ali, mas eu gosto de sublinhar ali as ideias principais do livro. Portanto, quanto à escrita, estamos aqui neste livro e quanto ao outro bichinho, a rádio, há projetos, como é que é? Como é que estão a correr estes programas também para os nossos ouvintes também para Eh, perceberem? Pronto, o Pombo Rock já vai no 13º ano consecutivo. E o que tento fazer sempre, e sei porque morei em Évora e sei como é que é, e a nível na capital é igual. Ou seja, aquela música, mesmo o rock, que não tem grande expressão comercial, que é menos conhecido, não passam sequer. E eu tenho essa preocupação. Tudo o que vai aparecendo de novo, em grande parte, é o que constitui o Pombo Rock. Faço também aquelas retrospectivas, de vez em quando faço uns best-of, aquelas coletâneas mais, né, dos temas que as pessoas gostam, mas tenho preocupação de dar às pessoas a ouvir coisas que normalmente não ouvem. Eu penso que essa é a função e, além disso, sempre fui um homem relacionado com o rock, é a minha linguagem musical, é aquela em que eu acredito, e apesar de cada vez haver menos, mas continuo a achar que é aquela que tem mais a ver com o coração, com a batida interior, menos com aquelas modas passageiras, e tem mais a ver com a própria execução instrumental. Porque hoje em dia, quase vai-se a um concerto, já ninguém liga para se está, o solo de guitarra é bom, se há um solo de bateria ou não. É a imagem, e é assim desde os anos 80, desde que começou a internet e a MTV. O videoclipe costumava ser que o videoclipe matou a Radio Star. Mas a rádio continua cá, e o videoclipe hoje em dia já quase, já quase que desapareceu, já não é, nem sequer é já a essência da MTV. Isso é que deve ser uma pergunta complicada, mas faço-lhe na mesma. Se tivesse que escolher entre aqui a rádio e o escrever livros, conseguia escolher Eu não consigo deixar de fazer rádio. O escrever é uma coisa que só surge em certas alturas da minha vida. Normalmente, quando houve alguma coisa traumática, ou estou triste, é quando as coisas, é quando me sai mais a escrita. Em relação pronto, a rádio é diferente. A gente tem sempre aquele bichinho, todos os dias anda à procura de coisas novas, e tenho sempre preparados mais 6 ou 7 programas, só falta gravar. O escrever já não sei dizer quando é que vou escrever, porque há milhares de coisas que eu mandei para o lixo, porque achava escrevia, mas aquilo depois não gostava suficientemente para guardar. Quanto à rádio, as pessoas podem continuar a ouvir João Paulo Pombo aqui na Diana FM, podem ir também ao nosso site, continuam lá as crónicas de João Paulo Pombo, os programas, tudo no nosso site. Quanto ao livro, João, Não falámos do Raízes. do programa, do outro O programa. Raízes ainda vai em 28 emissões e está a ser um grande sucesso, mesmo na capital. Porque é uma coisa que eu faço, pois pronto, utilizo todos os veículos, nomeadamente a internet, e crio os grupos de fãs do Pombo Rock e do Raiz, e ponho sempre lá a emissão com o link, e as pessoas vão ouvir, e após ouvirem, logo no dia a seguir têm logo não sei quantas críticas, e continuam e fazem aquilo, e fazem propostas, e portanto a recepção tem sido boa. E era um programa que eu tinha um certo receio de fazer, porque só com música cantada em português de todo o mundo, não é só portuguesa, é portuguesa, Brasil, África, mas tenho gostado. É um programa baseado na música portuguesa, mas acho que é interessante. E já agora pergunto-lhe o que é que pensa do futuro da música portuguesa, porque tem-se perdido um pouco, não é? Ouvir-se a música portuguesa em várias rádios, notamos isso. Qual o futuro da música portuguesa? A música portuguesa é assim, se continuarem a basear naquilo que é a nossa própria música portuguesa, e falo não só do fado, como por exemplo aqui no Alentejo
o Alentejo tem muito a ver também com os árabes e nunca, ou quase nunca, foi aproveitada essa passagem dos árabes pelo Alentejo. E por que não fazer uma música moderna baseada nessas nossas origens musicais? Em parte foi feita aqui em Évora, por exemplo, pelos Magna Terra. E uma banda que cantando em português, e baseava muito, ia buscar também essas origens árabes que foram aqui sediadas durante alguns anos no Alentejo. Essa pode ser uma das saídas para não se perder. E o fado, com grupos como, por exemplo, o Amara Quartet, fazem evoluir o fado tradicional para outras derivações do próprio fado que o tornam mais moderno e, se calhar, mais universal. Essas são duas saídas para a música portuguesa. Porque o rock cantado em português vai ter sempre aquele obstáculo da própria língua. É porque não faz muito sentido, é como a gente ouvir o rock cantado em alemão. Faz sentido para os alemães. Como para Portugal faz sentido haver rock cantado em português para os portugueses. Eu falo a nível de ser mais abrangente e mais universal essa divulgação. Portanto, eu acho que o nosso futuro da nossa música portuguesa é expressar sentimentos para os portugueses, para quem fala a língua portuguesa. E a nível então sim do fado, e aproveitando essas raízes, essas sim poderão chegar mais longe, porque aí as pessoas já não vão sequer pensar, ou que não percebem nada do que é que o outro está a dizer, não é? Porque o português também ouve o francês, e se calhar não percebe uma língua francesa quase nada, mas está lá a expressão e o sentimento. Muito bem, lá está Raízes, mais um programa então de João Paulo Pombo que pode acompanhar aqui na Diana FM. Já referi então onde é que pode ver os programas, ouvir, aliás, os programas de João Paulo Pombo. As crónicas também estão online. E, João, este livro, onde é que as pessoas podem encontrar? Este livro, para já, na sexta-feira, no Armazém 8, estará lá à venda. Eu tenho vários exemplares, poderão adquiri-lo lá. Fora desse acontecimento, podem adquirir na FNAC, na Livraria Bertrand e em vários sites que o livro é vendido também. Online, é claro. Mas se dirigirem tanto à FNAC como à Livraria Bertrand, podem fazer a encomenda. Eles podem não ter lá, mas por encomenda será possível. Muito bem, e fica aqui também, temos que agendar então plantar a árvore. Foi então este programa Falando com João Paulo Pombo. Já sabe, há um novo livro para descobrir. Chegamos assim ao final deste programa. É caso para dizer que esta história chegou ao fim, não é, João? Eu só queria fazer uma breve referência. Então ainda não chegou ao fim. Não, porque é assim, nós falámos do primeiro e passámos para o quarto e ainda falámos do segundo e ainda do terceiro conto. O segundo conto do livro fala de histórias de guerreiros cristãos e de moras encantadas. Portanto, foi uma recolha que fiz, aqui sim, a nível histórico, de lendas, por exemplo, a origem da Caparica, não é Caparica, é Capa Rica. A história do Geraldo do Sem Pavor, ou da padeira de Algebarrota. Pronto, depois com um cunho pessoal e com umas alterações. E finalmente referência também para um projeto de ficção científica, um argumento para um filme, que é o Projeto Clone, que é passado no futuro, num futuro em que houve vários cataclismos, houve um terremoto gigante que varreu a Califórnia do mundo e não só, a Europa, a Ásia e a África ficaram submersas. Portanto, este livro é passado numa cidade chamada Sin City, a cidade do pecado, na América, num tempo em que o homem está em extinção, o cromossoma Y está nos seus últimos anos e o clone é o rei. O amor foi proibido, o casamento foi proibido e pode-se amar, mas nunca em exclusividade, e tem muito a ver com ficção, sim, mas num futuro que se calhar não está assim tão longe.
O João fez de propósito, deixou estes dois aqui para o final para deixar as pessoas ainda mais curiosas com esta história, não é? Sim, sim. Com este livro novo que nos traz aqui. Então, agora sim, chegamos ao final de mais um programa do Falando com. Tenha uma boa tarde e quero agradecer, claro, a João Paulo Pombo, que hoje esteve aqui connosco a apresentar esta obra. Obrigada, João. Obrigado, eu espero vocês todos. Muito obrigada. Uma boa tarde.